dia! Boa tarde! Boa noite! Ei, Olha aqui de novo! Mais uma quinta-feira! Amém. Olha que legal, graças muito a bom Deus. que você tá aqui. Mais uma quinta com a gente. Verdade. E ó, de novo, vou repetir. Não sai daqui sem curtir, sem se inscrever, sem compartilhar. Nós estamos trazendo uma série Isso. de testemunhos, vamos dizer assim, de superação. Isso mesmo. Na semana passada, nós trouxemos aqui a Patrícia. Você lembra aí do testemunho dela? Muito Maravilhoso, forte. né? Foi super Maravilhoso. Falou sobre a história dela do câncer. forte. Superou Ela a teve. doença, né? Graças a Deus, né? Superou. Foi lindo. Maravilhoso. Um grande testemunho. Maravilhoso. Edificou muito mesmo. E hoje nós temos um tema É, muito uma convidada aqui. polêmico. É, super polêmico, uma convidada aqui especial. Se apresenta aí, Dai. Oi, gente, tudo bem? Sou a Daiane, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos aí no canal. Ela é linda, Aqui com a né, gente. Ela é lindinha, graças a Deus. Parece uma indiazinha, com esse cabelinho, Um olha. piniquim. Linda, linda. Então, gente, hoje o tema é pesado, né? É um tema, assim, pra quem viveu, né? E pra quem está vivendo agora, realmente é um tema, assim, muito difícil de superar. É um tema de, tipo assim, de perdoar. Existem várias coisas dentro, né, dessa situação toda. Mas a Daiane, graças a Deus aí, nós a chamamos, porque graças a Deus ela já superou, então a gente pode tocar a gente não vai tocar na ferida, porque hoje a ferida já foi fechada. Verdade. Então hoje ela pode falar, ser um exemplo, ajudar muita gente, né? Como superar um relacionamento, né? No caso, um relacionamento que você sonhou tanto, um relacionamento que você fez projetos, fez planos e de repente você vê tudo desmoronando. Né? Como, Daiane? A Daiane é uma pessoa assim que ela vai ter muitas coisas, muitas dicas pra dar aí, como que ela superou, tudo isso. Então eu vou estar fazendo aí as perguntas, tá, Daiane? Tá bom. preparada? E fica ligado até o final aí, porque vão ser dicas maravilhosas pra ajudar você. Isso aí. É isso aí, vamos lá, gente. A Daiane, pra quem não sabe, né, é a nossa pequenininha linda da igreja, ela é linda, gente. Ela estava, a Daiane, um tempo aí atrás, com o seu casamento marcado, né, um casamento lindo, provavelmente, que ela estava planejando já. É um casamento super planejado, teve um investimento muito grande em cima disso tudo, né, emocional, financeiro. Trabalhou bastante para alcançar tudo aquilo que ela, né, ela ia se dispor, né, para o casamento. E de repente ela não deu certo o casamento, de repente ela recebeu a grande notícia, né, a notícia fulminante, né, uma notícia muito triste, que realmente foi por Deus, né, Dai? Que a Daiane não ficou abalada até hoje. Então, como que foi, Dai? Conta um pouquinho pra gente aí, todo esse trabalhar do seu casamento, como você recebeu essa notícia. Vamos lá. Bom, eu fico muito confortável de conversar isso aqui com a Adri e com a pastora Nádia, né, que são as minhas pastoras hoje, são as pessoas que me acompanharam nesse processo todo, então elas sabem de toda a história, né, quantas noites na casa das duas aí, né, Adri, a gente conversando e sendo aconselhada. Bom, deixa eu só contextualizar vocês para explicar um pouquinho, né, eu congrego na igreja Bíblica Boas Novas com elas, há mais ou menos uns 5 anos, e eu tinha, esse relacionamento já era um relacionamento antes da minha conversão. Eu namorei quase 7 anos, fiquei 1 ano noiva, e aí eu tava com o casamento marcado, e aí, assim, quando a gente tava praticamente há 2, 3 meses de casar mesmo, com tudo marcado, o relacionamento acabou, né, por motivos que algumas pessoas já sabem, traição e também porque entende que tinha um propósito de Deus em tudo isso também, de permitir, né, que eu passasse por tudo isso, mas só para explicar para vocês que foi um relacionamento que não começou de baixo da bênção de Deus, então só pra não desmotivar vocês aí lógico, também. Claro. Eu comecei a namorar com 18 anos, eu não conhecia Jesus Cristo ainda, e depois que eu conheci a Cristo, tudo mudou, a minha visão, né, sobre relacionamento, a vontade de casar, de oficializar as coisas diante do Senhor. E conforme eu fui mudando e amadurecendo na fé, os meus planos foram se alinhando mais com os planos de Deus, né, de viver uma vida de obediência realmente, mas viver um relacionamento onde as duas pessoas não estão debaixo do mesmo propósito é algo muito difícil, né? A Bíblia chama isso de jugo desigual, né? É verdade. E
As pastoras também gravaram um vídeo recentemente dando algumas dicas de quando você tá apaixonada, a diferença de paixão e amor. Esse vídeo bem bacana, se você não assistiu, assiste aí, que vai falar com você. Muito bom. E dá um pouquinho essa pincelada. Quando a gente já tá mais maduro, hoje eu já tenho, né, 28 anos, é diferente, a gente começa a olhar relacionamento com outro olhar, né? Mas quando a gente é muito novinho, é diferente, principalmente quando a gente não conhece Jesus ainda. Mas depois que a gente conhece e entende que tem uma questão de obediência, que a vontade de Deus ela é soberana a nossa e infinitamente maior e melhor do que a nossa, a gente começa a acalmar o nosso coração com relação a isso. Então eu estava com o casamento marcado, a gente, né, entrou numa questão de término de relacionamento, bem assim, uns 2 meses para casar. Os pastores me acompanharam muito, eu estava congregando, então toda a igreja me apoiou em oração. Foi uma decisão tomada debaixo de muito jejum e muita oração. Aí você fala assim, né? Mas como dizer que Deus... E isso era uma dúvida, gente, que eu me perguntava muito na época. Eu falava assim, mas como Deus está permitindo, né, que eu passe por isso? Eu não dizia por quê, porque eu sei que Deus é infinitamente soberano, mas eu não conseguia entender como lutar do lado do vencedor, que é Jesus Cristo, e tá passando por essa prova. Né? Mas a gente entende que o milagre, ele não necessariamente é você superar, ter o final que a gente espera. O milagre, muitas vezes, que Deus quer mostrar somos nós, né? Tem aquela música da Angela que eu gosto muito, que fala, o milagre sou eu. E hoje eu me sinto assim, o milagre, na verdade, é eu estar aqui de pé, porque o relacionamento acabou 8 dias antes da data do meu casamento. Então eu tava tudo planejado, a casa num sábado e o relacionamento acabou na segunda-feira. Então na terça-feira eu tive que ir pro trabalho, contar pra todo mundo, olha, não vou casar mais, tá? Nossa. Foi algo bastante, diante da minha família foi algo muito difícil, mas eu glorifico a Deus demais pela minha família, que todo mundo me acolheu muito. E a igreja também, que foi... isso que eu ia perguntar. Houve recursos, né, nesse meio, houve recursos, certo? Que recursos você usou depois que você dissolveu esse casamento? No caso, você recebeu notícia que não ia casar mais, que você olhou assim, viu tudo se desmoronar. Que recurso você buscou? Quem que você buscou? O que aconteceu? Qual foi não vou falar uma fórmula, né? Mas qual foi a maneira, o que você conseguiu buscar para poder te ajudar, entendeu? Eu quero falar isso para as pessoas, porque eu tenho certeza que existem pessoas aí atrás também passando por esse, né, por esse estreito na vida aí, de estar se desmanchando no relacionamento e achando que não tem mais jeito, que acabou o mundo, acabou tudo. Tem gente que quer acabar até com a sua própria vida. Então, querendo se matar e pensando em planejando a morte, achando que você perdeu e acabou. Né? É esse o conselho, né? É isso que a gente está querendo mostrar para você através da vida da Yane. Não é que a gente quer pôr a dor dela, né, para expor a dor dela, não isso. É que ela fale para você, ela sentiu, ela tem autoridade, né? Ela tem autonomia para poder falar para você o que ela fez, o que aconteceu, o que você fez, Dai? Qual foi o recurso que você usou nesse momento do furacão aí para poder se fortalecer? É isso que eu quero que você faça. Acho que eu tive 2 momentos, gente, assim, todo mundo sabe que o relacionamento é feito por 2 pessoas, né? E pra ele dar certo, as 2 pessoas precisam querer fazer dar certo. E antes de um casamento, de você oficializar uma união, todo mundo sabe também que vem muita tribulação e... Então, no começo, o que eu entendia? Que era normal. Então, quando a gente começou esse processo de 2 meses antes do casamento, de não sei se eu quero mais casar, e muita dúvida, e muitas descobertas nesse período sobre caráter e muita coisa, o recurso que eu utilizei foi a Bíblia, foi a palavra de Deus, assim, porque eu acho que tudo o que eu estava ouvindo num momento em que eu não estava passando por uma tribulação realmente estava sendo plantado no meu coração para que na hora da necessidade essa palavra pudesse me trazer um fruto, sabe? Assim, realmente todos os versículos e é incrível como Deus me sustentou nesse período, trazia a memória. Eu chegava nos lugares, eu ia olhar o Instagram, uma coisa, e vinha um versículo, vinha uma palavra. Na própria igreja eu percebi a importância de congregar nesse período. Porque se eu tivesse sozinha ou tendo conselhos do mundo, talvez eu tivesse casado. Se parar pra pensar, talvez eu não teria entregue pra Deus, assim. Nesse período desses 2 meses, foi uma etapa. Então, assim, eu trouxe a minha memória
todas as palavras que Deus me falava e comecei a viver a palavra de Deus. Entender que muitas vezes a gente ora para um relacionamento dar certo, mas a gente tem que orar para o relacionamento ser o relacionamento que agrada a Deus, porque Deus, ele quer ser rei na nossa vida. Então ele não vai permitir, né, Adri, que a gente entre num relacionamento que você tava ali congregando, você tava servindo, você tava na presença de Deus e isso vai te arrancar. Como assim? Então Deus vai fazer o que você quer. Botar Deus de lado porque você arrumou outro Deus, né? Porque você arrumou Deus agora. Exato. Então eu comecei nesse momento a orar e jejuar muito pra falar assim, Senhor, eu quero, essa é a vontade do meu coração, é casar. Mas eu sei que o Senhor conhece o som do coração e o Senhor sabe daqui a 10, 15 anos que vai acontecer. Né? Uma das coisas que me marcou muito é que quando eu escrevi o meu convite de casamento, todo mundo põe uma frase, né? E eu escolhi um versículo que está lá em Eclesiastes que fala tudo quanto Deus faz durará eternamente. E eu fiquei muitos dias pensando nisso. Porque eu queria um casamento para durar até o fim da vida. Então eu sei que isso foi uma oração que Deus ouviu, porque se não fosse para durar, né? Gente, que forte isso, hein? Não sabia disso, olha! E eu falei, e depois, né? Depois que a ferida vai, Deus foi me mostrando isso. Ou seja, isso não era algo de Deus. Não era. Não era algo de Deus, porque se fosse de Deus, seria eterno. E não foi uma coisa que eu escolhi a frase, Dri, assim, porque uma amiga pôs, eu achei bonito. Eu orei pra colocar essa frase, né? Meu Deus, E aí eu falei, não, eu quero uma coisa que seja debaixo da sua obediência. Então essa foi uma coisa. A segunda, depois que, né, bom, então entendemos, não vai ter mais casamento. Aí, gente, eu entrei num processo, né, de quase depressão, porque é natural, você não tem fome, né, a Adri acompanhou bastante isso, eu ia na casa dela, come mais um pouquinho, você vem, vou comer, porque você não aguenta, hoje eu como, né, igual um dragão, de novo. Mas na época você fica, é natural, né, a gente é ser humano e a gente tem sentimentos, por mais espiritualmente forte, né, que eu entendo até que eu tava, você fica abatido, porque são os seus sonhos, né, e mais do que, agora eu não vou casar mais, você cria planos de que você vai ter a sua independência, a sua casa, a sua família, e são sonhos que muita gente tem, né, no coração, e eu tinha, e tenho ainda, né, e eu sei que, e aí foi uma segunda etapa, de dominar a minha mente, de falar assim, bom, agora passou, eu preciso enfrentar essa realidade, porque é normal você ter aquele momento, vamos trabalhar? Não, não vamos. O corpo vai falar assim, fica aí em cima da cama e não sai, porque você não tem motivação. Se eu disser pra vocês que por mais apegada com Deus que eu estivesse, falasse, eu tenho uma super motivação pra sair e trabalhar hoje, não tinha. Com certeza não. Então foi na época que o louvor entrou na minha vida de uma forma muito forte, porque eu não conseguia... Né? Foi substituindo, né? Foi. As coisas, né? Eu não conseguia sair de casa sem ouvir um louvor. E tinha um louvor especificamente da Laura Sogueles que fala filho amado, né? Que fala assim, és meu filho amado em quem me comprazo, em que acho meu prazer. E ela fala assim, e eu irei por aí levando essa identidade. Daí eu falei, eu descobri a minha identidade de filha de Deus, né? Nesse momento de que eu tenho um pai que por mais que ele me queira ver feliz, me queira ver casada, ele sabe infinitamente além. Mesmo o meu pai natural de sangue que me colocou nesse mundo, né? Fisicamente falando, ele não saberia sondar a intenção do coração nem o que ia acontecer no meu casamento depois de 5, 10 anos. Mas o meu pai celestial bem sabia e cuidou de mim, né? Assim, coisa fantástica, né? Tô pensando aqui, tô olhando pra Dai, né? Como Deus cuida, né? Sim, né? Como é importante esse passo que ela deu de abrir o coração dela pra Jesus. Ela, sabe, assim... Aquele vazio que tinha, que ela estava querendo preencher aquele vazio na figura de um homem, na figura de um casamento. E hoje ela descobriu que esse vazio ela pode preencher com Jesus, não é? Daí, depois que ela preencheu, ela conseguiu superar. Né? Porque você tinha evidências que não ia dar certo, não é? Depois que você descobriu Jesus, né, na sua vida. Gente, uma coisa muito importante, tá? O meu relacionamento terminou de uma forma bastante... difícil, né, numa traição, assim, em um término de um relacionamento de 8 anos, eu fui pedida em casamento dentro da igreja, então eu cheguei no dia seguinte lá, ô irmãos, tudo bem? Não vou casar mais, então tem toda uma questão de Deus te mostrar, assim, e falar, né, mas... E aí você olha pra Jesus e fala, o que Jesus passou nessa terra? O que tenho eu que mereço mais? Né? Porque isso é uma humilhação. E é, de fato, mas o meu rei, o meu salvador, passou por essa terra e foi humilhado, cuspido, e eu não sou nada diante dele, né? Então, essa foi uma coisa. E a segunda é porque Deus também estava mudando o meu caráter, né? Falar assim, então o relacionamento só não deu certo por causa da outra pessoa. Eu era muito boazinha.
Obviamente. Vamos lá. Que não. Era uma leoa. Deus trabalhou também muito nesse tempo e tem trabalhado no meu caráter também. Então, de falar assim, olha, quando você for entrar num relacionamento agora, você precisa agir assim. Tem colocado pessoas e casais pra me espelhar, né? Tudo na vida a gente tem espelho, do que não fazer e do que fazer também. Então, Deus trabalhou muito no meu caráter, em pecados, em coisa que Ele queria mudar em mim, na minha relação com a minha família, na minha dedicação à obra e realmente me mostrando quem eu sou nele. Então, é importante a gente sair de um relacionamento não só acusando a outra pessoa, porque fez isso, você né? ter essa visão macro, né? Tudo bem que na hora que você tá passando pela situação, é muito difícil você pensar dessa forma. Mas depois que você passa, você tendo Jesus, Ele mostra, parece que abre, parece que você começa a ver tudo de fora e fala, meu, chegou que tudo, né? livramento que Deus me deu, né? Sim. Realmente é isso mesmo. Sim. Então, no caso aqui, eu queria fazer outra pergunta para você também. E no meio disso tudo que você passou, certo? O que você tirou de bom? Entendeu? Porque tem que ter tirado alguma coisa boa no meio dessa dor, não é verdade? Não é possível que agora empresta tudo, né? Não. O que você tirou de bom pra hoje? Daiane hoje, uma nova pessoa, uma nova moça, cheia de esperança. Sim. Com certeza Deus vai aí prover uma bênção pra tua vida muito grande, né? Sim. Que agora você tá firmada na rocha, tá? Uma menina já crescida espiritualmente, né? E eu queria saber de você, entendeu? O que você tirou dessa dor? O que você viu? O que você viu de bom? O que eu posso, disso tudo que formou a Daiane uma pessoa melhor? O que você trouxe? Assim, isso faz... O meu casamento ia ser em setembro de 2018, então isso vai fazer 2 anos. Na verdade, eu acho que eu tiro listão até hoje. Todos os dias, sim, o Senhor me mostra. No primeiro ano era uma coisa muito intensa. A cada semana, assim, Deus me mostrava alguma coisa, um motivo, uma bênção, um motivo por eu estar passando por aquilo. Você começou falando, né, que eu tinha autoridade para falar do assunto, pelo fato de... Uma vez do passado por isso. Muitas vezes eu vi pessoas darem testemunhos na igreja, mas testemunho nunca é uma coisa, né, assim, às vezes vem em si, mas sempre para ter a vitória tem que ter a luta. Com certeza. E pra a vitória ser grande, a luta tem que ser grande. Ser maior, também. oh meu Deus. Tem que ser maior. E eu olhava aqueles testemunhos e eu falava assim, gente, quanta fé. Nossa, quanta fé. E eu admirava a fé das pessoas, né? E na igreja eu falava assim, nossa, isso é um testemunho de fé. Mas o testemunho de fé era a pessoa abrindo mão de muito dela. Muito, muito dela. E pra hoje eu poder viver uma história com Cristo, eu tive que abrir mão. Então, o que é bonito nisso? É porque as coisas diante de Deus, a lógica de Deus ela é contrária do mundo, né? O sinônimo de sucesso do mundo não é igual ao sinônimo de sucesso de Deus, né? Então, assim, o que eu tiro de bom disso é realmente que hoje eu conhecia Jesus de ouvir falar. E eu passei já a ouvi essa andar, passagem, já ouviu isso? Passagem. Já ouvi, meu amor? Acho que é o jovem. E aí eu comecei a conhecer, de andar com ele, de aquilo que eu ouvia nos testemunhos, de falar assim, então é assim passar pelo vale, né? É assim você acordar e depender de Deus e apenas de Deus. Eu acho que depender de Deus é algo que não é fácil, mas é algo consolador. Acho que a melhor coisa é falar assim, de bom é você olhar e falar assim, não, mas não vejo nada, eu não vejo uma solução para esse problema. Mas saber que você entregou nas mãos de Deus e que a vontade dele nunca vai ser ruim, isso é muito consolador. Eu acho que isso é o que eu tirei de melhor, assim, de toda essa lição, né? Além de todos os recursos, assim, de estar no meio de uma igreja que me apoiou, que me carregou no colo, né, gente? Eu não tenho nem que dizer, assim. Foi o momento em que eu percebi o quão importante é congregar. E eu tenho aqui um conselho para você, se você é uma pessoa que já conhece Jesus e que talvez não esteja rodeada de pessoas que conhecem o Senhor, tome cuidado onde você vai buscar conselhos, porque se eu não tivesse tido os conselhos da pessoa certa, talvez, né, eu teria ido por um outro caminho, realmente, porque todas as pessoas que o Senhor cuidou de mim, colocou do meu lado, eram pessoas que e não era pessoas que falavam assim, vai ficar tudo bem. Tem um tipo de conselho também, porque na Bíblia vai passar porque Deus é contigo, não é? Nem sempre a pessoa que vai dizer que vai ficar tudo bem ou que vai dizer, não, então você vai casar, tem fé que você vai casar. Mas peraí, Deus quer que você entre nesse relacionamento.
Então, estar no meio da congregação, estar no meio de pessoas que vão te falar, às vezes, palavras que vão doer na hora, não porque elas querem, mas porque elas estão sendo usadas pelo Senhor, mas que no fim isso vai te levar para um caminho infinitamente mais tranquilo, realmente, porque, né, tem coisas que tem que ficar limpas no caminho. Amém. Eu gostaria até que tocasse um caixa agora. Tá dando um monte de caixa agora, essa pergunta para finalizar aqui, ó. Sim, Daiane, responda. E muita gente tá ouvindo agora e é importante essa resposta sua, tá? Você perdoou? Houve perdão do seu coração? Você conseguiu liberar esse perdão? Porque é difícil, hein? Olha... Né? Perdoa, mas eu lembro todo dia, perdoa, mas eu quero que ele morra. Perdoa, não mas nunca mais vai casar, né? Joga uma praga, não, gente. Eu vou falar sério agora. Você perdoou, Dai? Gente, eu sou uma pessoa que eu quero muito entender as coisas de Deus, como Deus age. Então eu estudei muito sobre perdão, eu li, eu conversei muito com os meus pastores sobre perdão, eu vi muita ministração, muita pregação sobre perdão. E eu queria entender o que era perdoar, né? Porque eu conversei com muitas pessoas e falava assim, então tá bom, perdoar é hoje, faz 2 anos, então tem um monte de coisa que eu nem lembro do detalhe mais. Falar perdoou, porque já faz tempo mesmo, mas não é. Perdão é uma decisão que você precisa tomar. No dia que eu terminei o meu relacionamento, assim, foi antes do dia de eu não casar. Na hora que a pessoa me pediu perdão pelo que tava falando, né, pelo que tava acontecendo, eu falei assim, eu estou te perdoando agora. Nesse momento eu escolho te perdoar. Jesus amado. E a pessoa falava assim pra mim, me desculpa porque eu tô acabando com seus sonhos, né? Porque eu tava ali, né? Uma noiva, você imagina. E eu falava assim, não fica tranquilo porque os meus sonhos estão na mão de Deus. Então não tem como destruir os meus sonhos, né? Assim, não assim, né? Se Deus permitir. E aí nesse momento eu coloquei no meu coração que eu ia liberar perdão. Eu sou filha de pais, né, separados, então eu tenho um histórico familiar, né, de relacionamento que não deu certo. Graças a Deus meus pais estão bem hoje, mas eu sempre tive comigo isso de que eu quero perdoar. Não sei em que momento eu vou conseguir liberar 100% disso, porque o perdão ele também vem em etapas, né? A primeira fase é você cuidar de você, do seu coração, da ferida. Não alimentar, porque o perdão também é uma coisa que é uma ferida mesmo, sabe, espinha que pra sarar você tem que parar de cutucar. Então quanto mais você cutucar é mais difícil. Não é fingir que não aconteceu, todo mundo sabia que eu ia casar na igreja, em casa, na família, no trabalho. Então fingir que não aconteceu não é fingir que não aconteceu, é liberar sinceramente, dizer, e tudo que você não consegue, vai na presença de Deus e fala assim, Senhor, sozinho eu não consigo. Eu disse pra Deus isso, sozinha eu não consigo. Eu preciso do Espírito Santo no meu coração, assim, me ajudando a perdoar. Então foram etapas, né? Primeiro você vai começando você fala o nome da pessoa, tocar no assunto casamento não dói mais. Isso foi uma coisa que, né? Porque às vezes, assim, não é mais com a pessoa. Eu tenho um dia foi muito engraçado, porque eu dou aula. E eu lembro que isso aconteceu na segunda-feira, na quarta-feira eu tinha aula. E quando eu cheguei na aula, não sei por que eu tava falando, um menino falou, porque eu trabalho num hotel e lá teve um casamento. Gente, quando o menino falou a palavra casamento, era como se tivesse várias faquinhas no meu coração. Direto pra mim que você tá falando, né? Ele nem sabia de nada, tadinho. Mas assim, isso porque era muito recente. Então, só pra dar um exemplo pra vocês, que a dor, ela existe. Não é que, de repente, porque eu falei, perdão, não doeu mais naquele momento. Não, ela foi continuando e ela foi passando à medida que todos os dias eu deitava e falava, Senhor, eu escolho perdoar. Até que chegou o dado momento que eu entendi a diferença entre o perdoar e o esquecer, né? Porque o perdoar é você liberar esse perdão e você falar, isso não me machuca mais porque eu superei. E aí você chega na última fase que eu acho, assim, do perdão, que esses dias eu me peguei orando pela pessoa. Orando e falando assim, não só eu libero o perdão, mas eu quero que você tenha uma reconciliação com Jesus. E eu quero que você case com uma pessoa de Jesus. Aí sim, hein? Porque porque às vezes você fica, né? Não, tudo bem, se reconciliar, né? A salvação dele. Você fala assim, mas eu quero ver você olhar e falar assim, não, tudo bem, você vai refazer a sua vida, porque
porque eu sei o que Deus tem preparado pra mim. Eu não vejo, mas eu sei que Deus tem preparado pra mim. Então, são muitas etapas. Então, eu não acho que, porque eu não lembro mais, é porque você não perdoou, mas buscar perdoar, buscar dominar sua mente, buscar dominar, é tudo busca, gente. Se você for pra debaixo da coberta e falar, não quero mais sair daqui porque tô envergonhado do mundo, é fácil fazer isso, é muito fácil, mas não escolham fazer isso porque vale a pena. Se você pedir ajuda pra Deus e para pessoas de Deus que vão te apoiar, eu não sou super nada, né? Eu sou tão filha de Deus quanto qualquer pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então, eu sei que o Senhor pode ajudar você também se você tá passando um momento difícil no seu relacionamento. Conselho lindo, né, gente? A última pergunta agora, hein? A minha parte é a última pergunta. Quero saber, Daiane, se você hoje se sente curada. Eu me sinto curada. A salva de palmas pra Jesus. Eu me sinto curada. Porque eu sei que foi através dele. Sim. Que bênção, Daiane. Você tá livre? Eu tô livre. Tá. Eu me sinto curada porque eu vejo que foi um propósito de Deus primeiro. Deus me mostrou tantas coisas, né? Um chamado. Deus tem me levado por caminhos assim tão profundos na presença dele. Não parou, tá, gente? Faz 2 anos, mas não é que, nossa, eu vivi o sobrenatural de Deus naquele período. Quanto mais você entra na presença de Deus, mais Deus vai se revelando. É realmente assim, ó, se você bater na porta, ele abre. Então eu vivo até hoje. Então eu sinto que a cura com relação a isso, com certeza, eu me sinto curado. Hoje eu falo, brinco, sonho de novo, né? Tem a outra etapa, que é você falar assim, então tá bom, mas não quero mais. Tentei, não deu certo, não. Eu sonho de novo, porque eu sei que Deus sempre tem o melhor pra mim, com certeza. É verdade, eu tenho certeza que através desse vídeo aí pode ter alguém já de olho. Olha, pastora! Nada é possível para o que crê. Nada. Ela é tão linda, né, gente? Ai, que lindo, né? Foi muito bom, né? Muito bom. Foi muito Tirei gostoso. muitas lições aqui. Nossa. Né? Aprendi que quando você tem um encontro com um noivo, porque pra você que é uma pessoa que não é cristã, nós temos uma tipificação, vamos dizer assim, que Jesus Cristo, ele é o noivo e nós somos a sua noiva. Né? Então, quando eu escuto essa história e vejo que a Daiane teve um real encontro com o noivo perfeito, Jesus Cristo, e esse noivo, ele se entregou pela vida da Daiane, pela minha vida, pela vida da pastora Nádia, por a tua vida que tá aí do outro lado, ele amou de tal maneira que ele se entregou. Ele morreu por amor. Por amor. Verdade. Então, eu desejo que você tenha um encontro com esse noivo. Coisa linda, É um né? noivo que não decepciona. Com É um certeza. noivo que é perfeito. É um noivo que te ama. Vai te deixar É um voltar. noivo que se entrega por você. E é um noivo que te espera todos os dias. E a Bíblia diz que num dia nós teremos um encontro face a face com esse noivo. Ele vem. Né? Ele Estaremos vem. todos Ele vem. juntos. Ele vem. Ele vem. E esse Saltando encontro, pelos montes. ele espera você. Se você está passando por uma situação parecida com essa, eu louvo a Deus pela vida da Dai, É verdade. por ela estar dando esse testemunho, compartilhando essa situação, Verdade. que eu tenho certeza que muitas de vocês passaram ou passam por isso, que fique de exemplo, que você não coloque a sua esperança em cima de uma pessoa, mas coloque em cima de Jesus. Que toda a sua esperança, a tua vida possa estar diante da presença dele, que ele vai fazer infinitamente mais. Ai, deixa eu só uma coisinha ali falando disso, gente. Uma coisa que é um assunto tão importante, né? Muitas pessoas, logo depois que eu passei por isso, teve um caso de uma moça que saiu aí na internet que ela ia casar e não teve o casamento dela, depois ela casou com ela mesma, né? Fez uma cerimônia ali, o negócio passou uns dias, essa moça tirou a vida dela. E eu vi muito isso de muitas pessoas, né? De falar assim, se fosse comigo eu teria tirado a minha vida, eu não sei o que teria acontecido. Você precisa entender que a sua vida é muito preciosa para Jesus. Verdade. Quando eu entendi que a minha vida era muito preciosa para Jesus, a dor era muito grande, é óbvio. Mas eu falava assim, ele deu a vida dele por mim. Como tirar a minha vida? Não tem como. Quando você entende o tamanho do amor, né? O que a Adri falou agora, esse amor é muito grande, é um amor que não decepciona nunca. Então, que em nome de Jesus não passa na sua cabeça nunca jamais esse isso. pensamento de tirar a sua vida. Aí a gente pode abrir um leque, né? Por muita coisa, não só por relacionamento,
casamento, mas por perca de emprego. Não pense que Jesus te amou de um tamanho muito grande. Então, e essa é uma sementinha que o diabo coloca na nossa cabeça o tempo inteiro, né? Que a gente é pequeno, que a gente foi rejeitado, que a gente foi traído, mas a gente é amado, a gente é muito amado e chamado para fazer parte da família de Deus. A gente é muito importante para Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você não pense nisso, e que se você pensar, que Jesus te ajude a tirar esse pensamento do seu coração. Você é amado, sim, você é amado, sim. Amém. Verdade. Que bom. Que lindo, né? Que lindo, maravilhoso. Ai, Jesus, I love you. Quando eu ouço que Jesus é meu noivo, eu fico tão feliz. Ai, meu pai, tão feliz. Ele é o noivo também, ele é o marido da viúva. É verdade. Sim. Né? Ele é tudo pra nós, né? Pra nossa vida, graças a Deus. Amém? Que lindo, né? Amém. Foi esse, Amém. né? Foi Espero esse que você bloco tenha aqui sido abençoada aí, Amém. né? Na semana que vem nós vamos trazer mais um caso. Mais um Não caso. sei se vai ser de superação, vamos Verdade. estudar aí, mas fica ligadinha que na próxima quinta Com certeza. tem mais um caso, mais um testemunho de alguma mulher. Com Tenho certeza. certeza que vai abençoar a sua vida. Muito, muito bom. mesmo. Não deixa de curtir, né? Dá o seu like aí, dá o seu joinha, que nem diz os adolescentes, jovens. É, e se você conhece uma amiga, uma pessoa que tá passando por essa situação, compartilha esse vídeo urgente com ela. Precisa ouvir esse testemunho Superação, né? e ser edificada. Aí vai ser muito edificada. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo por você estar aí ouvindo, vendo. Mais uma vez, Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua casa, o seu coração, o seu futuro, tá na mão de Deus, tá? Creia no Senhor, creia que Ele pode fazer muito mais que você imagina. O que Ele fez pela Daiane, Ele pode fazer por você, por nós, quantas vezes também Ele fez por mim, pela vida da Adri, e assim Deus faz, e Deus vai fazendo, tá bom? Um beijo no coração, em nome de Jesus, muito obrigada por vocês estarem ligadinhos aí. Tchau, tchau, Beijo, até o próximo, até a próxima quinta-feira. Curte aí. Eu pareço uma criança.